Oi, gente. O Eduardo Bolsonaro resolveu debater vacinas com a ministra da Saúde, Nízia Trindade Lima, para resultado absolutamente previsível. Ele passou um vexame histórico, disse bobagens em profusão. Algumas das bobagens dele eu vou ter que rebater, porque foram tantas bobagens, tantos absurdos, que a ministra não se deteve a todos eles. Mas vamos assistir e rebater. Deve ser uma grande coincidência que a gente tenha nesse momento matérias como essa aqui do G1, porque casos de infarto em jovens têm aumentado. Ou então a da Folha, ataques cardíacos crescem em jovens de até 40 anos. Né? Respeito a dor de Vossa Excelência, mas apelar para a emocional é a fuga daqueles que não têm argumentos para o debate. Tem a matéria da Veja aqui que fala quantos morreram por causa de vacina da AstraZeneca contra a Covid. Aqui, Eduardo Bolsonaro mostra um erro clássico de pessoas sem educação científica. Ele está confundindo correlação de dados com causalidade. O fato de duas coisas estarem acontecendo ao mesmo tempo não significa que uma causou a outra. A causa para mais jovens estarem morrendo de ataque cardíaco pode ser o aumento da obesidade, pode ser o aumento de uma vida mais sedentária e uma série de outros fatores. Aliás, o aumento da sedentaridade pode ter sido potencializado pela pandemia, não pelo vírus Covid, mas pelo fato das pessoas terem migrado mais para o home office. Então, o Eduardo Bolsonaro mostra aqui total conhecimento científico em confundir dados de correlação com causalidade. Uma coisa pode estar acontecendo ao mesmo tempo que a outra e não ser a causa dessa coisa. Mas enfim. O número de processos abertos na Justiça da Grã-Bretanha dá um retrato. São 19 por morte e 364 por sequelas graves. A pergunta que eu faço é quantas pessoas morreram de efeitos colaterais da vacina? Porque não pôde-se ter um debate qualificado. Houve uma censura durante a pandemia onde você não podia sequer falar a palavra vacina. Você tinha que escrever de outra forma para fazer menção a ela na rede social. E aqueles que nos obrigaram a tomar a vacina, né, muitos estados e alguns municípios, acabaram vendo que ela não serviu para prevenir contra a doença. Eu tomei a vacina da Pfizer e depois eu peguei Covid. Então ela não era efetiva. Aqui ele mostra o suprassumo do desconhecimento e do negacionismo científico. Tomar a vacina, Eduardo Bolsonaro, não impede você de contrair a doença, mas sim favorece o seu sistema imunológico para que você não tenha a versão mais grave da doença. Fortalece o seu sistema imunológico. Você pode ter sobrevivido porque tomou a vacina. Porque com a vacina o seu sistema imunológico estava mais preparado para você não desenvolver a versão mais grave da doença. Você, assim como eu, que também me vacinei, também peguei Covid depois de me vacinar e praticamente não tive sintomas. E isso deve ter sido em grande decorrência de ter me vacinado. Quando você se vacina, você fortalece o seu sistema imunológico. É por isso que a eficácia da vacina é maior em pessoas jovens do que pessoas idosas. Porque pessoas idosas de mais de 70, 80 anos têm sistema imunológico mais fraco e aí a capacidade da vacina fortalecer o sistema imunológico é menor. Varia de pessoa a pessoa, não só no fator idade, mas outros fatores também. E a vacina não é mágica, não garante que a pessoa não vai pegar Covid. E você achar que a vacina é mágica e deveria garantir a pessoa não pegar Covid, mostra que você não deveria falar uma palavra sobre o assunto, porque você não entende nada de vacinas, nada. Mas enfim, vamos seguir. Ainda tinha efeitos colaterais e não se permitia que fosse feita uma pesquisa decente, clínica, para você ter, né, a causa-morte daquela pessoa, porque tudo era tratado como negacionismo. E hoje vê que os negacionistas tinham razão. Deputado Eduardo Bolsonaro, quero lhe dizer que há um estudo que eu já falei sobre isso, mas vou repetir, é uma referência para a Anvisa e é uma referência para o mundo, pelo tamanho da nossa população. Não só a vacina da AstraZeneca, mas junto com a vacina do Butantan, a Coronavac, junto com a vacina da Pfizer, são responsáveis por terem salvo cerca de 100 milhões de vidas no nosso país. Esses dados são dados da efetividade para casos graves e hospitalizações. Aqui a Anísia deve ter um erro de pronúncia, não 100 milhões, 100 mil vidas nos casos graves e hospitalizações. Claro que protegeu mais de 100 milhões de pessoas, porque mais de 100 milhões de pessoas se vacinaram, né? Então, mais de 100 milhões de pessoas estão protegidas, mas as vacinas salvaram no mundo, num ano de vacinação, mais de 20 milhões de pessoas do ponto de vista global. Tem um estudo já publicado, inclusive, sobre isso. Mas vamos seguir. Casos graves e hospitalizações, repito.
Bom, eu já respondi. Casos graves e hospitalizações. Vamos deixar que a ministra fale? Vamos deixar que a ministra fale, sem conversa paralela. Já respondi. Casos graves e hospitalizações, isso já está publicado nos principais, não nos jornais da grande imprensa, mas nos principais periódicos científicos do mundo e no organismo que eu acompanhei de perto como membro da comunidade científica da Organização Mundial de Saúde. A campanha de vacinação tem que se colocar e é uma condicionalidade do Bolsa Família a obrigatoriedade da vacinação das nossas crianças e adolescentes, seguindo a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é muito importante para a proteção populacional. O instrumento do Bolsa Família é muito importante para favorecer a vacinação, né? Você precisa estar com a carteira de vacinação atualizada para receber o Bolsa Família e isso estimula a vacinação. É muito importante isso. Temo pela vida das nossas crianças e adolescentes, porque em função do negacionismo presente, sim, no governo anterior, deputado, porque a compra de vacinas, e foi uma dificuldade a aquisição do Butantan, eu defendi todas as vacinas. Eu fui a principal responsável pelo acordo com a vacina da AstraZeneca e houve a medida provisória do governo anterior destinando recursos para isso, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. A mudança em relação à vacinação da AstraZeneca é porque nós não estamos mais numa situação de emergência e assim como outras vacinas, como é o caso da febre amarela, é possível, principalmente em pessoas menores de 40 anos, como evento raro, um caso de trombose. Então hoje nós temos melhores soluções. Tudo é visto do ponto de vista científico dentro da lógica. Para lhe dar uma ideia, trombose foi muito mais causada por Covid, na ordem de 8-1, do que por qualquer das vacinas empregadas, inclusive a vacina produzida. E isso mostra que, diante dos dados, como você sabe que o risco de trombose é muito maior por Covid, mesmo sabendo que existem efeitos colaterais, se recomenda a vacinação justamente porque a chance da pessoa morrer de Covid é muito maior. Então faz todo sentido recomendar a vacinação, mesmo sabendo de riscos. Enfim, mas o Eduardo Bolsonaro não entende nada disso, mas vamos seguir. Pela Fiocruz. Então, esse é o dado de realidade. Quero também dizer aqui que o negacionismo hoje é responsável pelo fato de crianças como meu neto Bento, que tem 7 anos e felizmente muito bem cuidado na nossa família, garantindo todos os seus direitos, crianças como ele estejam expostas à Covid, mas também a outras doenças, como poliomielite, que é um risco para o Brasil, como sarampo, que infelizmente retornou. É isso que muita gente, como o Eduardo Bolsonaro, é incapaz de compreender. Por que o sarampo retornou? Por que a poliomielite está retornando? Porque quando você tem uma população que se vacina pouco, você quebra o poder de proteção populacional que as vacinas têm. A vacina não é uma proteção apenas individual, é uma proteção populacional. Quando nós erradicamos doenças através das vacinas, a gente protegia até mesmo aquelas pessoas que não tinham se vacinado. Porque se a doença não estava mais em circulação, uma outra pessoa que não se vacinou não era um problema, porque a doença acabava não chegando até essa pessoa. Então a proteção populacional protegia até os poucos não vacinados. Mas quando você tem milhões de pessoas que não se vacinam, aí a doença circula entre a população. E a doença chega a ameaçar percentualmente até as pessoas vacinadas, porque a vacina não é mágica como proteção individual. Vou tentar fazer em números para ver se as pessoas entendem. Se você vacina 1.000 pessoas, tem 1.000 pessoas, você vacina 100%, você vacina 1.000. 900 dessas 1.000, por terem se vacinado, não vão nem desenvolver a doença. Então, 900 você protegeu. E aí, um percentual menor dessas pessoas vai acabar desenvolvendo a doença, talvez nos sintomas não tão graves. E um percentual dessas pessoas podem até falecer dessa doença ou ter sequelas graves a partir dessa doença. Mas quando você vacina só 500 e outros 500 você não vacina, a doença circula muito mais. E mais gente é contaminada
e aí mais gente vai vir a falecer da doença e você, inclusive, coloca em risco os netos. O neto da Nízia, que ela pegou como exemplo, mesmo que ele tenha toda a vacinação cumprida. Porque a partir do momento que a doença o vírus está circulando mais, isso coloca mesmo aqueles que se vacinam em risco. É isso que o Eduardo Bolsonaro não consegue compreender. Porque a vacinação não é uma proteção apenas individual, é uma proteção coletiva. Mas enfim. Então, eu acho que todos nós temos que colocar a mão na consciência com relação ao que é questionamento e o que é inverdade, o que é fake news, como popularmente se coloca. Isso é muito grave. Neste momento, amanhã, deputado, nós teremos a campanha de multivacinação para todo o Brasil. Estamos em associação com o Ministério da Educação, trabalhando a vacinação nas escolas, trabalhando todos os fatores. Nós chegaremos onde a população está. Não vamos esperar que se destinem às unidades básicas de saúde. Mas é triste para mim, né, que tem uma vida dedicada à saúde pública, ver que o Brasil está com índices, como disse o deputado Sola, em relação à cobertura vacinal, principalmente das nossas crianças e jovens, que representam um retrocesso. Voltamos 30 anos atrás. Isso não tem nada a ver com ideologia, né? Porque as pessoas que lideraram campanhas de vacinação eram de esquerda, de centro, de direita, mas tinham cuidado com a saúde e a visão de que vacina e água potável foram os principais instrumentos para a redução da mortalidade, o aumento da expectativa de vida e a redução da mortalidade infantil em todo o mundo. Com relação à veracidade de fontes, eu sempre leio as matérias de imprensa, né? E muitas vezes as fontes são confiáveis, às vezes não. Houve distorções das declarações do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério da Saúde, que jamais afirmou que o acesso a um bem, no caso a vacina da dengue, não seria prioridade em relação à produção nacional. Olha, gente, ter que ouvir figuras como Eduardo Bolsonaro realmente, para uma pessoa como a Nízia Trindade Lima, parabéns, viu, ministra, por aguentar e ter que rebater uma figura negacionista tão tosca quanto o Eduardo Bolsonaro. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe liga também o sininho para receber notificações. Entra no nosso grupo, mais informação sobre o nosso grupo está no comentário fixado. E quem sabe também divulga os abaixos assinados fora Roberto Campos Neto e contra a privatização da Sabesp, né? Privatização da água em São Paulo, que é um absurdo também. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.